E se a inteligência que existe justamente para proteger uma nação acabasse sendo motivo de uma decisão desastrosa? Hoje a gente mergulha de cabeça num debate que é central para a segurança nacional, com base numa análise do capitão Alexandre Rosa Gomes de Araújo. A questão aqui é séria. O papel da inteligência para na análise, ou será que ela deve ir além e prescrever o que fazer? Pensa bem no cenário de hoje. Não estamos mais falando só de tanques e navios. A gente fala de ataques cibernéticos que acontecem num piscar de olhos, campanhas de desinformação que viralizam em horas, sabe? Ameaças que mudam muito mais rápido que qualquer relatório consegue acompanhar. E nesse meio tempo, a pressão em cima dos decisores é gigantesca e não dá para ficar esperando uma resposta. Exatamente aí que aparece uma ideia, digamos, bem radical. A tal da inteligência prescritiva. A proposta é ousada mesmo. A ideia não é só entender o problema, mas sim ditar a solução. É uma ferramenta que promete mudar completamente a forma como as decisões de alto escalão são tomadas, oferecendo não só o mapa do terreno, mas o caminho exato a ser seguido. Ok, vamos traduzir isso aqui. O que é, na prática, essa inteligência prescritiva? Como a gente vê aqui, ela não para na previsão. Ela vai além, ela recomenda ação. Em vez de só avisar que pode chover, ela diz, olha, o melhor é levar este guarda-chuva e seguir por este caminho. É uma baita mudança de paradigma, né? Da análise para a recomendação. Mas essa mudança, como vamos ver, tem um custo. E é aqui que a coisa começa a ficar séria. Porque essa solução, que parece tão poderosa, tão eficiente, bate de frente com alguns princípios sagrados da administração pública. Ela levanta umas questões bem complicadas sobre objetividade, integridade e sobre qual é o verdadeiro papel da inteligência dentro do Estado. A análise da fonte aponta para dois perigos principais que estão aí na tela. O primeiro é a quebra de um pilar da boa governança, a segregação de funções. O segundo é que isso cria um ambiente perfeito para conflitos de interesse. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Então, vamos começar pelo princípio da segregação de funções. Afinal, por que é tão importante separar quem faz o quê, principalmente quando se trata de assessorar as decisões mais críticas de um país? A lógica por trás disso é bem simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa. Nenhuma pessoa, nenhum setor deve controlar todas as etapas de um processo importante. Funciona como um mecanismo de controle, sabe? Uma barreira de segurança para garantir que tudo seja transparente e menos vulnerável a erros ou manipulações. E isso, no fim das contas, protege o interesse público. E olha, isso não é só teoria de gestão, não. Como a gente pode ver, isso é lei. A nova lei de licitações, por exemplo, coloca isso como um princípio fundamental. Isso só mostra o peso institucional e jurídico que esse conceito tem para a integridade da administração pública aqui no Brasil. Então, vamos imaginar como seria o fluxo ideal do conhecimento. Tudo começa com a coleta dos dados brutos. Depois, uma equipe totalmente diferente entra para fazer a análise, procurando padrões, sem nenhuma agenda prévia. Daí, um outro grupo poderia, quem sabe, formular recomendações com base nessa análise. E só lá no final, o decisor entra em cena. Cada etapa serve como um filtro, uma checagem para garantir a pureza da informação. Agora o ponto central. O que acontece quando essa corrente se quebra? Quais são os perigos reais quando a análise e a prescrição acabam se misturando na mão da mesma pessoa ou do mesmo setor? No exato momento em que o analista, que tem como missão descrever a realidade do jeito mais isento possível, também vira o arquiteto da solução, bom, aí a dinâmica toda muda. A neutralidade, que é o bem mais valioso da inteligência, fica seriamente ameaçada. E as consequências, como a gente vê na lista, são bem graves. O analista pode, seja de propósito ou até sem perceber, começar a moldar na análise para ela se encaixar na recomendação que ele já prefere. E isso não é só um problema de processo, é uma ameaça direta à integridade das decisões que afetam a segurança do país. Olhem só esse contraste. De um lado, a análise objetiva. A missão dela é buscar a verdade, ser imparcial, diminuir aquela névoa de incerteza para o decisor. Do outro lado, o risco de uma recomendação com viés. A missão pode acabar virando a de validar uma ação que já foi escolhida, mesmo que para isso seja preciso dar uma distorcida na realidade para ela se encaixar. E tudo isso nos leva a este dilema central. Como é que a gente equilibra essa pressão por inovar, por ser mais ágil, com a necessidade absoluta de preservar a integridade da inteligência de Estado? E agora um dado do artigo que faz a gente parar para pensar. A ideia é tão nova e tão polêmica que ela nem sequer aparece na doutrina oficial mais recente da Agência Brasileira de Inteligência.
Isso mostra o quão vanguardista e talvez perigosamente prematura é essa aplicação na prática no mundo real. Isso levanta uma questão bem provocadora. Será que a prática está atropelando a teoria, a reflexão? Estamos colocando em campo metodologias cujas consequências mais profundas, sejam elas legais ou doutrinárias, ainda nem foram devidamente debatidas e consolidadas? No fim das contas, o desafio é este: como podemos usar ferramentas novas para tornar a inteligência mais útil, mais rápida, sem destruir as salvaguardas que garantem a sua objetividade? A resposta não é nada simples. Exige debate, cautela e, mais do que tudo, mecanismos de controle muito, mas muito robustos. E a gente encerra com essa reflexão. No campo em que as decisões têm impacto direto na soberania, na vida das pessoas, qual é o limite da inovação? Até onde podemos ir sem arriscar os próprios fundamentos que a inteligência foi criada para proteger? Uma questão, sem dúvida, essencial para todos nós, profissionais da área.